princípio de rebelião durou pouco, mas o suficiente para deixar estragos. Aqui uma estrutura inteira foi acionada para atender à situação de emergência. Dá para ver que ali mais à frente o carro do Corpo de Bombeiros ainda tem alguns profissionais ao redor. Tudo porque até agora há pouco eles apagavam o incêndio. Vem aqui ao lado alguns colchões que provavelmente seriam utilizados pelos presidiários para que o incêndio ficasse ainda maior. Não tem dia, não tem hora. Nós ouvimos eles cavando o túnel. Eu não sei porquê. A polícia não ouve. A gente está aqui se aproximando do pavilhão onde aconteceu o motim e eles arrancaram as 18 grades das 18 celas. O diretor garantiu que é tranquilo, que é seguro a gente entrar para conversar com eles, que eles estão aguardando a gente. Nós estamos muito doentes, muito preso doente, tá entendendo? E tem preso aqui sofrendo humilhação de polícia. Os cadeias tudo lotados, um bocado de cara aí com direito para ir pra rua. E essa database aí não libera nós. Pouco tempo antes do acidente, em um grupo do WhatsApp, Nájila perguntou aos amigos se podia morrer bêbada. Todos riram. O último comentário dizia que ela ainda tinha que curtir um pouco mais. Nesta quinta-feira, o delegado Frank Albuquerque esteve no bar onde a jovem aparece no vídeo. Lá, o delegado descobriu que no intervalo de 1 hora, Nájila fez o pedido de 6 drinks. O agente penitenciário Francisco José de Assis Guimarães, de 52 anos, manteve o enteado dele, de 14 anos, refém desde o início da madrugada de hoje. Ele está perturbado mentalmente, ele está com algum problema mal resolvido. E estamos tentando identificar isso mediante negociação para que a gente tente apresentar para ele uma solução. Algumas vezes a gente viu o garoto sofrer pancadas. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o estado. A gente vai direto à Zona Norte. Presos do provisório se rebelaram de novo. Mirela Lopes ao vivo, nosso link. Alô, Mirela, conta para nós o que está acontecendo aí. Ontem teve uma rebelião. Hoje é outra ou continua o mesmo fuzuê? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, teve essa rebelião ontem, né? As coisas se apaziguaram e agora por volta das 7 horas da manhã teve início a uma nova rebelião. Os presos começaram a queimar colchões, houve um tumulto assim bem intenso aqui, a presença do GOI, do choque. Agora a coisa parece que está mais controlada. Na verdade seria aí resultado ainda a retomada daquela rebelião que foi iniciada ontem aqui no presídio provisório Raimundo Nonato, a cadeia pública de Natal. Os bombeiros inclusive chegaram a ser acionados, né, para apagar esse princípio de incêndio, mas com a ação do choque, houve inclusive vários disparos. Tem um pessoal saindo agora, alguns presos, vocês podem acompanhar aí, ó. Tem um preso saindo nesse momento de dentro do presídio provisório aqui de Natal. Bom, a princípio não, aqui o que a gente conseguiu visualizar, está andando normalmente, não há marcas de sangue. Inclusive a gente procurou obter essa informação, né, junto com o pessoal da direção. A gente só conseguiu falar com alguns policiais, agentes penitenciários. A informação é que não teria feridos. Você conseguiu entrar no presídio? Houve vários disparos agora ao longo da manhã, Ciro. Inclusive houve arremesso de pedras contra... Não, a gente, por questão de segurança, ninguém da imprensa pôde entrar no presídio, apenas policiais. A rua chegou a ficar isolada aqui em Itapetinga, inclusive, né, uma faixa, uma mão inteira da via que tem mão dupla chegou a ficar interditada por uma questão de segurança. A lateral também, que é uma rua com residências, foi interditada e ninguém teve acesso ao presídio. Inclusive, ninguém conseguiu falar ainda com o diretor do presídio. Ele está lá dentro, nenhuma informação oficial foi repassada. Tudo que a gente sabe, a gente conseguiu descobrir aqui com agentes e policiais nesse movimento aqui de entrada e saída. Disparos de arma de fogo, talvez armas de festim, bala de festim, aconteceram hoje pela manhã.
Pois é, houve vários disparos, sim. Não se sabe se foram armas de fogo ou se foram de festim, ou aquelas balas de borracha, né, para tentar conter o tumulto, mas vários disparos foram ouvidos. O pessoal, inclusive, ficou bem assustado. Qual as reivindicações de hoje dos presídios aí do Raimundo Nonato? Pois é, Ciro, apesar de todo esse tumulto, não se sabe, pelo menos aqui do lado de fora, o pessoal da imprensa não sabe qual teria sido o motivo desse novo tumulto. Essa informação a gente, infelizmente, não tem ainda para vocês. Ok, daqui a pouquinho a Mirella volta pra gente saber, porque ontem, aí nesse mesmo presídio, como também no PEP, houve uma rebelião de forma simultânea que eles queriam, entre outras coisas, a saída da Dinora Simas lá de Alcaçuz, ou seja, era uma das reivindicações, fora outras. A gente vai colocar matéria aqui também de Marcos Dionísio, dos Direitos Humanos, falando de que os presos não aceitam o modo, não aceitam o jeito que as mães, as esposas, as avós, as mulheres da família sejam revistadas nos presídios, em termos de ter que se agachar, Eles acham um desrespeito. Mas por outro lado a gente tem que ver o seguinte, o que é que aconteceu, já aconteceu semana passada e essa semana, de mulheres entrarem com droga na vagina. Então o fato de se abaixar, de se agachar, esse é um dos motivos. Vai acabar com isso aí? E o que forma então irá fazer aí as revistas de uma forma minuciosa para que não entre drogas ou estiletes ou celular, ou seja lá o que for, através das partes íntimas das mulheres? É difícil, é complicado. Aí tem novidade daqui a pouquinho, tem novidade. E se acontecer ou se vai acontecer, aí é um ponto negativo para nós. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês. Capim Macio, Zona Sul da capital, o homem está mantendo o enteado refém desde as primeiras horas da madrugada. Começou às 2 horas da manhã, brigou com a mãe do rapaz. O rapaz tem problemas mentais, tem 14 anos de idade, adolescente. O agente penitenciário Francisco José Guimarães aí segurou, tá com a arma, deu 6 tiros dentro de casa, a mulher conseguiu fugir e aí a polícia está lá desde a madrugada. Coloca no ar. O agente penitenciário Francisco José de Assis Guimarães, de 52 anos, manteve o enteado dele, de 14 anos, refém desde o início da madrugada de hoje, no condomínio fechado em Capim Macio, Zona Sul de Natal. Tudo porque aconteceu uma discussão com sua mulher, Márcia, mãe do garoto, e conseguiu escapar. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, do Choque e do 5º Batalhão foram chamados. Além de bombeiros e SAMU que acompanharam a polícia na negociação. Segundo a PM, o agente penitenciário não aceitou conversar com os militares. Ainda segundo o tenente Moreno Montenegro, do BOP, o garoto foi agredido pelo padrasto. Até agora, o que a gente tem é que ele está perturbado mentalmente, ele está com algum problema mal resolvido. E aí estamos tentando identificar isso mediante negociação para que a gente tente apresentar para ele uma solução e que ele se sinta satisfeito em sair dessa ocorrência, né? Preservando todas as vidas possíveis. Durante a noite toda ele fez alguns disparos para assustar a vítima, provavelmente, e esses disparos eles foram um total de 6, o que fez também com que assustasse a população, mas a Polícia Militar se fez presente e a população aqui transcorre normalmente o seu dia. São 9 horas da manhã e há 8 horas que o agente penitenciário aposentado, Francisco José, de 52 anos, mantém o seu enteado, um adolescente de 14, sob seu domínio em um dos apartamentos, aqui nesse condomínio, na Zona Sul de Natal. Nós estamos na rua Dice Coutinho, bairro de Capim Macio. A gente consegue ver ao fundo, ali a entrada, exatamente onde está o prédio, onde ele mantém o garoto como refém, que há policiais do Choque. Agora há pouco também chegaram ali, já entraram para tentar uma negociação. Vilma Batista, que é presidente do sindicato dos agentes penitenciários, uma delegada da Polícia Civil aqui da área e até um comandante do batalhão, que é o 5º, que também cobre toda a área. Nesse momento vem ali a delegada, a doutora Alzira, está subindo exatamente ali. Ela vem saindo do prédio, não sabendo exatamente se ela conseguiu algum contato, dialogar. Nós vamos tentar conversar com ela. A delegada da Polícia Civil, Alzira Veiga, veio até a viatura e voltou sem falar com a imprensa. Ela entrou no condomínio, se juntou novamente aos policiais militares na negociação. Todos esses atos de terror que foram praticados contra o enteado, eles serão verificados pela perícia, pela Polícia Judiciária, com certeza.
O que a gente pôde perceber nas aproximações que foram feitas, como eu expliquei no início, as aproximações foram feitas após as 2 da manhã. Então, houveram alguns gestos anteriores a isso, porque a ocorrência se iniciou às 1 da manhã. Então, todas as nossas aproximações verificaram com a vítima gestos de demonstração de força. Então, algumas vezes a gente viu o garoto sofrer pancadas. A polícia, após ter sido feito isolamento, tentou fazer um contato, mas ele se mostrou irredutível à presença da polícia. Inclusive ameaçando, condicionando, né, a vida do enteado dele e a presença da polícia. Caso nós aparecêssemos, ele ameaçou tirar a vida do enteado. Mas, com o passar do tempo, a gente conseguiu nos aproximar utilizando as técnicas e a negociação está sendo feita e ela vai ser mantida até o último momento. Olha, o que se sabe desde as 2 da manhã, já que é 12h e 10 minutos, 11 minutos, o cara já está bastante cansado. É verdade? Bastante cansado. E pode até estar realmente assistindo Patrulha da Cidade, já que tem televisão dentro de casa, está vendo agora porque vê toda essa movimentação e a polícia não conseguiu adentrar a residência para conversar com ele do jeito que tem que encarar frente a frente. A Guarda Municipal não, agentes penitenciários, através da sua presidente do sindicato, está lá também. E a delegada de Polícia Civil, doutora Alzília, também tentando convencer o Guimarães, que é agente penitenciário aposentado, 52 anos de idade, tentando fazer com que ele libere o enteado, que está lesionado, está machucado, não se sabe de que forma. 6 tiros foram disparados durante toda a madrugada e manhã de hoje. Está ameaçando agora matar, mas matou o cachorro e está ameaçando aí o enteado. A mulher caiu fora, conseguiu fugir pela madrugada. Foi quando ele fez o enteado de refém, aí permanecendo em cárcere privado. Rogério Fernandes está lá no local. Capim Macio, qual a situação nesse momento, Rogério? Conta para nós. Não há nenhuma possibilidade de acabar logo essa ação do Guimarães com o seu enteado, Rogério? Quais são as possibilidades reais? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Pelo menos não há nenhuma perspectiva no momento de que essa liberação possa ocorrer. Agora há pouco, o agente penitenciário aposentado Francisco José de Assis Guimarães, o agente Guimarães, pediu o almoço para ele e para a criança. O que chamou a atenção também, Ciro, é que o tenente, inclusive, gravou isso conosco, nós já mandamos aí para a nossa sede, é que ele colocou uma cesta pela janela para pegar a comida e voltou a ficar calado com relação à negociação. Ele disse que, pelo menos por enquanto, não vai falar com a polícia nem com ninguém. Ele exige também a presença no interior do apartamento da mulher dele e da outra enteada, irmã desse garoto que está lá de 14 anos. Mas a polícia não considera essa possibilidade, quer conversar com ele. Já se comenta aqui também, extraoficialmente, de que ele seria inimputável, portanto ele precisando de medidas protetivas e não de uma cadeia, por exemplo. Todo o cerco continua fechado, ainda no local as polícias civil, militar, bombeiros, SAMU, 2 policiais do BOP que tentam fazer a negociação. Ele também pediu aí que houvesse a retirada de todos esses veículos próximo ao bloco 8, onde ele se encontra, no apartamento, no primeiro andar com o garoto, e também pediu cigarros. Ele pediu que fosse retirado isso aí, agora pediu comida, já foi providenciado. Não sabemos como vai ser daqui para frente. A polícia está vindo aqui fora, aproximadamente veio a 20, 30 minutos, mas a cada 1 hora é que o tenente Moreno Montenegro, Relações Públicas do BOP, está vindo aqui fora dar as informações. A gente não pensa. Pois não, Ciro. Ô, Rogério, me diz uma coisa, quer dizer então que o condomínio está interditado, ninguém entra nem sai, os moradores, é isso? Interditado, o vão central do condomínio sim, apenas entra. Nós estamos agora no início da rua Dice Coutinho, no bairro de Capim Macio, uns blocos que ficam à direita. Eu diria que 95% estão interditados. 95% do condomínio está fechado, ninguém entra, ninguém sai. Inclusive, no condomínio da frente, para que os moradores possam ter acesso, tem que ir a pé, deixar o veículo aqui embaixo. Já uma grande fila de carros, muita gente vindo para o almoço, porque na frente desse outro condomínio há uma viatura da Polícia Militar, do pessoal do Choque, do BOP e também uma ambulância da Polícia Militar, e o acesso foi completamente interditado. Ciro. Rogério, me fala uma coisa, quantos 100 policiais, no caso que ele já está no apartamento no primeiro andar, no quarto primeiro andar, existem policiais no térreo do apartamento? Não, a gente não tem essa informação, policiais apenas próximos ao estacionamento,
desse bloco número 8, a gente tem informação que ele está no primeiro andar. Não foi dito, inclusive, nem o número do apartamento em que ele se encontra, já que ele pediu a retirada de todos os veículos que estejam próximos a esse bloco, até para melhorar também um pouco a visão. Tá sendo... Não se sabe se ele tem munição suficiente, não? O que se sabe é que ele efetuou 6 disparos de ontem para hoje. Não sabemos qual é a capacidade de munição e qual é a arma que ele também tem. Você sabe que durante a madrugada ainda, ele colocou a arma na cabeça do garoto quando chegou à janela. Ele não fez mais esse gesto. Ele está aparentemente tranquilo, pediu a comida, fechou a janela, recebeu, voltou a fechar e se encontra no interior do apartamento, muito provavelmente já almoçando com o garoto. Ok, obrigado, Rogério. Daqui a pouquinho a gente chama você novamente direto de Capim Macio, nessa rua onde se encontra aí desde as 2 da madrugada, Francisco José Guimarães, agente penitenciário aposentado. Disparou 6 tiros durante a madrugada e chegou a apontar arma para a cabeça do enteado de apenas 14 anos de idade, que tem problemas mentais, exigindo agora a volta da sua companheira, como também da irmã do garoto de 14 anos de idade. A polícia continua lá no local tentando fazer com que o Guimarães solte essa criança. E as manifestações dos presídios continuaram em outras unidades do presídio estadual de Parnamirim, PEP. O tumulto dos presos aconteceram no pavilhão 2, em apoio às reivindicações dos presos de Alcaçuz. Os caras são unidos, né? Coloca aí no ar. A escolta penal se preparava para a revista em Alcaçuz quando teve que sair às pressas para o presídio estadual de Parnamirim. Os detentos arrancaram as grades das 18 celas do pavilhão 2. O acesso também foi fechado com colchões. A ameaça era de iniciar um incêndio, mas a ação não foi concretizada. A polícia militar foi acionada para evitar fugas. O tumulto durou cerca de meia hora e foi encerrado após a chegada da direção do presídio ao pavilhão. Os detentos queriam expor reivindicações. Eles questionam que a mudança da database deles, que é uma questão jurídica, prejudica o cumprimento da pena deles, eles passam mais tempo do que eles acham que deveriam passar, né? Reclamaram da questão do pavilhão 5, né, que eles classificam como RDD e não existe RDD no Estado, eles estão dizendo que é um RDD, que é um regime mais rigoroso e o pessoal passa muito tempo no pavilhão 5 sobre esse regime. Segundo o diretor, os detentos também deixaram claro que a movimentação era em apoio ao motim ocorrido em Alcaçuz. Eles disseram que estavam apoiando a reivindicação do pessoal de Alcaçuz também, né? Com a saída do diretor e outras coisas que eles estão reivindicando lá. A gente está aqui se aproximando do pavilhão onde aconteceu o motim e eles arrancaram as 18 grades das 18 celas. O diretor garantiu que é tranquilo, que é seguro a gente entrar para conversar com eles, que eles estão aguardando a gente. Nós estamos muito doentes, muito preso doente, tá entendendo? E tem preso aqui sofrendo humilhação de polícia. As cadeias tudo lotadas, um bocado de cara aí com direito para ir pra rua. E essa database aí não libera nós. As cadeias superlotadas e acontece essa situação aí, ó. A superlotação dentro dos presídios carcerários é tudo através dessa database que estão aplicando no ladrão, entendeu? Se essa database for removida, vai muito preso para a liberdade. O tumulto no presídio de Parnamirim aconteceu no pavilhão que recentemente ficou um mês sem energia elétrica. Por causa da falta de ventilação, os presos ficavam soltos no local até o início da tarde. Na última terça-feira, o problema foi resolvido e eles voltaram a ficar presos nas celas. Mas o diretor não acredita que o fato possa ter estimulado a confusão. A motivação maior veio de fora. É muito difícil evitar a comunicação entre eles. Isso é um problema que a gente tem no sistema penitenciário, não só aqui, mas no Brasil todo, né? A gente precisa arrumar uma solução para isso, a gente precisa dificultar essa comunicação. Porque a gente, pelo que a gente está sentindo, isso não pode ter sido por acaso, né? A gente tem 3 unidades grandes como aqui a gente tem, em Alcaçuz, aqui e a cadeia pública de Natal, o presídio provisório, todas as 3 rebeladas ao mesmo tempo, isso é uma coincidência. Eu não acredito que seja uma coincidência. Não, coincidência não é não, cara, de Duval. Coincidência só se for na sua cabeça, de forma alguma. Isso é uma coisa articulada por celular, o tal do Zap Zap, né? O cara articula lá no Pepe, no Raimundo Nonato, Alcaçuz e na Cate, cacete. É no Zap Zap, uma forma simultânea. Como? Celular, os caras têm. Os caras têm Facebook, os caras têm tudo no mundo aí dentro. Não é coincidência, é uma coisa orquestrada, é uma coisa organizada. Nisso eles sabem fazer. Você vê só, no presídio provisório Raimundo Nonato, Zona Norte de Natal, vários colchões foram incendiados. Aí eu não concordo com essa história não, tá? Coloca no ar.
O princípio de rebelião durou pouco, mas o suficiente para deixar estragos. Nessas imagens registradas por um cinegrafista amador, é possível ver a fumaça ocasionada pelo incêndio e escutar os tiros para conter o movimento. Os presos parecem gritar. A movimentação no presídio provisório Raimundo Nonato começou por volta das 3 da tarde. Simultânea a outras 2 rebeliões. A Avenida Itapetinga precisou ser interditada. Aqui uma estrutura inteira foi acionada para atender à situação de emergência. Dá para ver que ali mais à frente o carro do Corpo de Bombeiros ainda tem alguns profissionais ao redor. Tudo porque até agora há pouco eles apagavam o incêndio. Bem aqui ao lado há alguns colchões que provavelmente seriam utilizados pelos presidiários para que o incêndio ficasse ainda maior. A polícia agiu antes e os colocou aqui para fora. Eles iniciaram aí uma contestação do sistema, mas foram controlados pelos agentes que estavam de serviço normal. Depois chegaram aí os agentes do JEP para conter qualquer ato de violência, mas não foi necessário. Do lado de fora, muita gente acompanhava o movimento. Familiares dos presos aguardavam informações. A gente fica preocupada, né? Sem saber o que está acontecendo, se tem alguém ferido, se... Sei lá, a gente não sabe nada. A gente não tem como saber nada, aí quem manda é eles, a gente aqui fica sem saber de nada. Essa senhora que mora próxima ao presídio prefere não ser identificada, mas diz já ter cansado de situações assim. De muito risco e de muito perigo. Não tem dia, não tem hora. Nós ouvimos eles cavando o túnel, eu não sei porquê, a polícia não ouve. Por volta das 6 horas da noite, o movimento foi apaziguado. O diretor está com seus agentes, adotando as providências necessárias e até então não precisou da intervenção policial. Pelo menos isso, né, Major Kennedy? Agora você vê a moradora dizer que ela mora lá perto e dizer que escuta os presos escavando as paredes. A polícia não escuta, mas ela escuta. E tem diariamente ela escuta zoada. Escuta tiros, escuta a reivindicação dos presos batendo nas grades. Os presos batendo, mas a polícia tem feito. Agora um detalhe, vou repetir o que disse o Durval lá, o diretor do PEP. Coincidência não é não. Os caras orquestram direitinho aquilo que querem fazer. São que já, se a gente for contabilizar, de antes de ontem para hoje, são 4 rebeliões que aconteceram. Lá de Alcaçuz, onde começou, no presídio, no pavilhão 1, pavilhão 4, que encontraram 2 túneis, estão pedindo a retirada, a exoneração de Dinorá Simas. Eu acredito que isso não irá acontecer, não poderá, não deverá acontecer. Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos dar tempo ao tempo para ver o que é que vai acontecer em relação a isso aí. Agora, os caras, se são inteligentes, os caras dizem que as cadeias estão superlotadas. Isso a gente sabe porque o doutor Henrique Baltazar já falou de interditar, porque isso não aconteceu também. Não aconteceu essa interdição dos presídios aqui em Natal e na região. Os caras, a gente quer ir para a rua porque já passou do tempo. Cara, o problema é que vocês vão para a rua. Chega na rua e faz tudo novo e volta. Esse é o problema. Se vocês fossem pra rua com o tempo que já passou pra vocês ficar, fossem pra rua e não acontecesse mais os assaltos, os furtos, o homicídio ou o tráfico de droga, aí vocês não voltariam. Mas vocês voltam. E é porque quer. E é porque querem. Então acontece isso. Outro detalhe que eu não concordo com você, sabe o quê? Você que está assistindo a gente, sabe o quê que eu não concordo? É vocês tocarem fogo nos colchões. Tá? Eu não concordo de forma alguma, não. Vocês são mais inteligentes. Vocês são inteligentes que vocês fazem as escavações de uma forma que ninguém perceba. Inclusive faz tudo detalhado no papel com caneta e papel. Então por que vocês não fazem o movimento, o protesto de outra forma, sem tocar fogo no colchão? Porque se fosse eu, governador do estado, eu diria o seguinte: colchão para preso não entra mais não, vai dormir no cimento duro. No chão. Tocou fogo no colchão, dorme no chão. Tá? E o detalhe, tocou fogo, tocou. Não chama o bombeiro. Se virem para apagar. Se virem para apagar o fogo. Não adianta, cara. A gente luta pelos direitos de vocês. Vocês não tocar fogo em colchão, meu. Pra quê? Pra que isso? Depois a gente tem que botar no bolso. Bota os colchões, governo do estado, bota lá os colchões para os presídios de novo, para os presos dormir. Não, ó, dedinho. Tocou fogo porque quis. Tocou fogo porque quis. Vai dormir no pau, no cimento duro agora. Vai dormir no cimento duro. Não existe, cara, sinceramente. Vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Quando é para defender vocês, nós defendemos. O defender, defende uma boa, tá?
Mas não toque fogo no colchão, não. Faça as reivindicações. Use a caneta e o papel que vocês usaram para fazer, muitos usaram para fazer o plano de fuga, de resgate em Alcaçuz e lá no presídio da Ribeira, o CDP da Ribeira. Use a mesma caneta e o mesmo papel para fazer uma lista de reivindicações. Não é bonito assim? Aí nós divulga aqui, tá? Nós divulga. Agora pisou na bola, lascou-se.